Bem, essa nossa aula de hoje é sobre os nervos cranianos e toda a sua anatomia, sua funcionalidade e sua localização. Vamos começar fazendo uma introdução teórica e logo em seguida eu vou começar a mostrar algumas partes anatômicas bem específicas para que o raciocínio fique muito mais tranquilo. Ok, então dentro dos nervos cranianos, primeira coisa é o conceito. O que são nervos cranianos? Um conjunto de 12 pares de nervos pertencentes ao sistema nervoso periférico. Estruturas que emergem exatamente da base do encéfalo. Elas emergem do sistema nervoso central, porém fazem parte do sistema nervoso periférico. Aí logo vem o questionamento: que funções têm esses nervos cranianos? Tem a função de atuar com o controle motor e sensorial nas estruturas anatômicas da cabeça, pescoço e membros superiores. Qual a classificação? Nós podemos começar classificando esses 12 pares de nervos em sensitivos, motores ou mistos, a depender de cada um deles. Bem, dentro da localização anatômica, que é o nosso tópico, o nosso item número 4, nós podemos observar aqui em cima o nervo olfatório, que é o primeiro par de nervos. Tá? Esse nervo olfatório ele tem a função de conduzir impulsos olfatórios. Já o segundo par, o nervo óptico, condução de impulsos visuais ao sistema nervoso central, ao encéfalo. Terceiro par, o nervo óculo-motor, localização dele, vocês podem observar exatamente de onde o terceiro par emerge. Logo em seguida, o troclear, que é o quarto par. O quinto par, que é o trigêmeo, é um nervo extremamente calibroso e que o próprio nome está dizendo, ele já possui ramificações, ele se divide. Esse nervo, o trigêmeo, é responsável pela sensibilidade da pele, da face, do couro cabeludo e a movimentação da mandíbula. Então ele é sensorial e ele também é motor, ele é misto. Nesse caso aqui, o sexto par de nervos, o abducente, ok? Movimento dos olhos. Aí logo em seguida à direita lá nós temos a imagem do nervo facial, o sétimo par, relação com a formação das expressões faciais, então controle da musculatura da face e a mímica facial. Também é responsável pela percepção do gosto na língua. Então, passando desse aqui, que é o sétimo par de nervos, o nervo facial, temos o oitavo, o nervo vestíbulo coclear, relação de audição e do equilíbrio na região interna do ouvido, no ouvido interno. Aí, de repente, nós estamos no oitavo par de nervos, o nono par, que é o glossofaríngeo, percepção do gosto, no terço posterior da língua. Também faz a movimentação da faringe durante o processo de deglutição e também durante o processo de respiração, e também responsável pela inervação da estrutura da língua. Bom, o décimo par, que é um nervo extremamente funcional, é o nervo vago, ou também chamado pneumogástrico, com as funções de controlar o sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório e diversas funções específicas, como, por exemplo, o controle do batimento cardíaco, da frequência cardíaca, do nosso ritmo circadiano de uma forma bem geral. Logo em seguida, o 11º par, o nervo acessório, inervação de músculos esqueléticos. Inervação de músculos esqueléticos que estão relacionados à questão da cabeça e pescoço. 11º. O 12º, nervo hipoglosso. Glosso sempre faz referência à língua. Então nós temos aqui um nervo que é responsável pela movimentação da nossa língua. Já temos aqui uma localização. É importante observar que essa é uma imagem caudal da estrutura do encéfalo. Nessa imagem caudal da estrutura do encéfalo, nós observamos que a localização e a numeração dos pares de nervos cranianos, ela é feita de modo da porção anterior do encéfalo, de anterior para posterior, e sempre seguindo esse sentido aqui, de anterior para posterior, no sentido inferior, de uma visão inferior, de uma visão caudal. Bom, a descrição funcional desses pares de nervos. Qual é a função de cada um deles? Nós vamos pegar de 3 em 3. Nervo olfatório é um nervo sensitivo. O nome já está dizendo, o olfato. Ele é responsável por transmitir os impulsos relacionados à captação do olfato. Já o nervo óptico, o nome também é bem sugestivo, ele é sensitivo. Ele possui duas fibras relacionadas aos impulsos visuais, uma emergindo de cada estrutura ocular. O terceiro par de nervos é o chamado nervo óculo-motor. Como o próprio nome já diz, ele é responsável por mover os olhos. É importante salientar que esse nervo está relacionado com 4 dos 6 músculos importantes na estrutura da movimentação